Com a palavra, a nobre deputada Maria Lúcia Amari. Tem a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Tem a Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos no pequeno expediente desta sessão. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, senhores deputados, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Mais uma vez estamos aqui nessa tribuna. Quero dizer aqui, após ouvir o depoimento da deputada Leci Brandão, concordo plenamente com ela. A Polícia Militar é uma das organizações que mais luta contra a discriminação, apesar de muitas vezes ser acusada de ser criticada, por quanto dizem que nós somos, praticamos racismo e outras coisas. A Polícia Militar é uma que mais luta contra isso. E tenha certeza que, se houver qualquer situação e chegar ao conhecimento da Polícia Militar, ela tomará as medidas legais que os casos requerem. Hoje eu queria aqui informar, dar ciência aos senhores, o falecimento de um amigo nosso, do Major da Reserva, Luciano Monteiro Gomes. Major Luciano Monteiro Gomes, ele foi do Batalhão de Trânsito, foi da Zona Norte. Ele faleceu, a primeira notícia que chegou é que ele teria falecido de dengue, o que causou uma preocupação, por quanto essa doença está espalhando em todo o estado de São Paulo, ocasionando um surto, muita preocupação, mas depois parece que ele acabou chegando à confirmação que ele teria sofrido um infarto. De todo jeito, perdemos o Major Luciano Monteiro Gomes, a quem eu queria deixar os meus sentimentos a toda a família policial militar, que mais uma vez se encontra enlutada, infelizmente. Mas o assunto que eu queria trazer aqui são assuntos que vieram hoje à imprensa, à baila pela imprensa, em especial pelo Estadão e também pelo Globo, onde a matéria, senhor presidente, diz o seguinte: Rota é o grupo policial que mais matou nesse ano no estado de São Paulo. É interessante, porquanto eles dizem aqui que a Polícia Militar e a Polícia Civil esse ano mataram juntas 117 suspeitos, sempre suspeito, né? Para mim não são suspeitos, são bandidos, em 27 cidades. E dizem o seguinte, que a Rota teria cometido 13 dessas mortes. E interessante que o próprio Estadão fala, o batalhão que mais matou suspeitos de cometerem crimes, se são suspeitos de cometerem crimes, não são suspeitos, são bandidos. O próprio jornal está se contradizendo aqui. Agora, em momento nenhum, eu achei interessante o jornal dizer o número de policiais que foram mortos, o número de policiais que foram baleados, o número de pais de famílias que sofreram violência e também foram assassinados. Parece que isso não interessa. É interessante porque o que interessa para um tipo de mídia é criticar a polícia, mas defender o cidadão, se não for a Polícia Militar, ninguém mais se apresenta como defensora da sociedade. É muito interessante essa postura e me causa muita preocupação, principalmente pelas palavras do ouvidor Júlio César Neves. Eu sou do PSDB, muita gente acha que eu tenho que concordar com o que acontece no governo, e eu não concordo. Não concordo com as palavras desse ouvidor, que, para mim, ele não sabe o que está fazendo. Para mim, está perdido na situação. Primeiro, que ele não sabe o que é Polícia Militar. Segundo, que ele nunca sentou numa viatura para saber o que atendeu uma ocorrência. Terceiro, que eu acho que ele nunca ouviu um tiro na vida para saber como se desenvolve uma ocorrência policial. Então, quer discutir a ocorrência comigo? Entra numa viatura, vai trocar tiro com ladrão, vê o que é um fuzil com a boca apontada para você e comendo fogo, para vir falar o que é ocorrência comigo, para depois vir discutir resistência, vir discutir a letalidade. Esse ouvidor aqui, na sua infantilidade, no seu desconhecimento da causa, diz o seguinte, que esse número de mortes nas polícias estaria relacionado à impunidade. Meus amigos, eu acho um absurdo isso. Eu que venho aqui todo dia falar em impunidade. Se está acontecendo crime no Brasil, é devido à impunidade. Ele quer relacionar que os policiais estão matando porque estão ficando impunes. Aonde esse cidadão tirou essa informação? Na Polícia Militar, qualquer denúncia que chegar, qualquer comunicado é tomado providência, é feito um inquérito policial, é feita uma sindicância, nada fica encoberto. E ele, na sua infantilidade, no seu desconhecimento, diz que praticamente 95%
95% dos casos onde o policial militar, infelizmente, é obrigado a matar alguém, 95% desses casos são arquivados pelo judiciário. Se são arquivados, é porque não tem porque continuar com essa ocorrência. Por quê? Porque está plenamente comprovado que o indivíduo era criminoso. Está lá a testemunha falando, está lá a vítima falando, está lá a arma apreendida, está lá a apreensão da droga, do carro, do material, das testemunhas. Para quê? Para que nós vamos continuar isso na justiça, se a justiça não dá conta de pôr na cadeia os bandidos que merecem entrar? Então, eu aqui repudio as palavras do ouvidor, onde mostrou uma total falta de conhecimento de causa, não conhece as suas polícias, nem a polícia militar, nem a polícia civil. Nós não podemos ficar calados com esse tipo de atitude, porque o que devia estar acontecendo era nós aqui trabalharmos para colocar o maior número de pessoas, de bandidos na cadeia. Isso ninguém se apresenta. Para ajudar a polícia a prender bandido, ninguém se apresenta. Para ir lá defender o policial que foi vítima de um tiro, ninguém se apresenta. Eu queria perguntar para esse ouvidor, vou até falar o nome dele novo aqui, que eu quero falar diretamente com ele. Está aqui. Senhor ouvidor, aliás, eu vou pedir, senhor presidente, que as notas taquigráficas, por gentileza, sejam encaminhadas para ele. E quero fazer a segunda pergunta para ele. Senhor Júlio César Neves, ouvidor, quantos policiais militares o senhor já visitou após eles serem baleados? Quantos policiais militares, após o senhor ter recebido uma reclamação que ele teria cometido um crime, e for comprovado que ele não cometeu aquele crime, a quantos policiais militares o senhor se dirigiu pedindo desculpas? Então, para a pessoa ter um cargo público é necessário responsabilidade. Tem que pensar nas coisas que fala e na atitude que ele providencia. Por quê? Porque isso gera um trabalho muito grande para aquela pessoa que é acusada. Então, aqui, eu repudio a matéria do Estado de São Paulo e do Globo, onde dizem que a violência é culpa da polícia e que a violência que a polícia muitas vezes é obrigada a acabar se envolvendo é devido à impunidade da polícia. Então, aqui está repudiado. Se há violência, meus amigos deputados, se há violência, meus prezados telespectadores da TV Assembleia, é porque o crime é violento. A polícia não é violenta. Violento é o crime. Eles saem armados na rua de manhã para perpetrarem crimes. Eles escolhem o caminho, não é a polícia. Muito obrigado, senhor presidente.